Olá pessoal, sou o Magari, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Calixto. Hoje, finalmente, depois de, sei lá, quase 2 meses que eu comprei, vou falar aqui do busão do Mickey Mystery, que é o Detetive das Trevas, o subtítulo, tudo no Brasil tem que ter esses subtítulos. Eu comprei, acho que foi em novembro, então fiz até um short aí na hora que eu abri. Demorei pra ler porque é uma das coisas que... acho que é o ponto fraco desses ônibus aqui. É uma coisa que eu falo desde a época quando eu comprava revista de heróis, que lá esse formato é mais comum. Nos Estados Unidos, aqui tá começando a ficar mais comum nos anos pra cá. Mas uma coisa que eu sempre falei é que ela... Bom, deixa eu ir folheando e eu vou comentando sobre a história. Primeiro tem aqui a capa dos originais das 12 histórias, as 12 edições. Elas foram publicadas nos Estados Unidos e na Itália. Em formato americano, uma história por edição. Vamos folheando aqui. Vou dar uma olhada aqui na contracapa aqui do... Mas enfim, vamos lá folhear a revista. Deixa eu voltar para a contracapa aqui. Então, como eu ia falando, primeiro, antes de falar das histórias em si, eu ia falando do ônibus. É que esse formato aqui é uma coisa que eu sempre falei lá e da época do super-herói, que ele é legal, ele é um formato bacana para você ter tipo uma série numa edição só. Porém, contudo, entretanto, ainda e todavia, ele é o que eu chamo de enfeite distante, porque é muito pesado. É muito desconfortável você ler esses ônibus assim. E por que eu falo que é enfeite distante? Porque é daquilo pra você comprar e deixar na estante lá pra guardar, pra enfeitar mesmo. Você vai ler, sei lá, a versão digital, a versão mais pequenininha, mas saiu por aqui. Algumas dessas histórias saíram ao longo dos anos aí. Inclusive a editora Abril chegou a lançar a primeira parte dessas histórias, uma edição do Mickey Mystery com 6 edições. Ela iria lançar a segunda, mas aparentemente não vendeu. E eles foram enrolando até que a Abril morreu. Mas enfim, eu acho que a única coisa de negativa que eu tenho pra falar sobre... não só sobre essa história em si. Sim, essa história que é o tema do vídeo, mas sobre ônibus em geral. Inclusive vai ter pra vir mais um aí, a Saga do Tio Patinhos. É que ela é difícil de ler mesmo. Uma das razões de eu ter demorado tanto para fazer esse vídeo aqui, porque eu demorei para ler, exatamente por isso que eu já falei, porque eu estava lendo tipo uma história por dia, às vezes até uma história em 2 dias, porque cada história, deixa eu voltar aqui no índice, então em média 70 páginas, tem Underview, que é a primeira, o Link, Estrelita, Achados do Perdido, Ratoeira, Firestorm, etc. E meu ritmo de leitura ultimamente não está muito rápido, então às vezes eu não conseguia ler uma história completa por dia. Mas foi só por isso que eu demorei para trazer aqui, porque eu realmente gostei bastante das histórias. Vamos falar um pouco da história, né? Ela joga o Mickey numa cidade nova, nessa tal de Underview. Ele vai lá investigar o que aconteceu com um amigo de faculdade dele, que desapareceu misteriosamente. E ele acaba, entre aspas, herdando a agência de detetive que esse amigo dele, o Sony, tinha. A partir daí ele se envolve nos mistérios da cidade, começa a agir como detetive particular, ele faz, entre aspas, amizade com o detetive local lá. Uma coisa bastante interessante dessas histórias é que elas são, entre aspas, adultas. Tá, não é adulta, mas é que ela não tem ela até tem o clima de Disney, etc, mas elas são um pouco mais sérias. A gente tem um monte de... trata como temas como sequestro, assassinato, etc, que é coisa que a gente não tem muito mais as histórias normais. E eu acho que outra coisa legal é que é o fato de eles terem separado o Mickey dos personagens. A gente já tá acostumado, tipo Mickey, Pateta, Horácio, Coronel Sintra, etc. Isso dá toda uma nova dinâmica para o personagem. A gente tem vários personagens novos aqui, o próprio detetive que eu falei, o pessoal lá da pensão onde o Mickey mora, tem outra investigadora também que está fazendo investigação sobre o Sony também, tem o pessoal do barzinho lá fica perto da pousada onde o Mickey mora. Lá tem todo um clima no ar. Eu ia falar, não sei se chega assim no ar, mas é no ar porque é aquele clima de detetive solitário que vai investigar um caso, etc. Bem legal, a gente vê armas, vê tiros, é uma baita história mesmo, 12 partes. E apesar como eu falei, as histórias serem longas, 70 páginas, é meio que não vê o tempo passar, apesar de eu ter falado que eu não consegui ler várias de uma vez só. A arte é muito boa, vamos dar os créditos pros roteiristas, né? O roteiro basicamente é do Tito Farati, do Francisco Attibano, mas tem do Augusto Machete e do Ricardo Setti também. Desenhos são aleatórios do Hélio Cavazzano, do Alessandro Perina, do Giuseppe Zironi, do Claudio Schiaroni, Conrado Mastantuono, do Stefano Turconi, do Paulo Motura, Marco Palazzi e do Silvio Camboni. Muita gente. E uma coisa que eu gostei também é que, por mais que tenha esse monte de gente diferente nos desenhos, ele meio que segue uma linha.
Ele não tem uma diferença gritante entre uma e outra. Até o Conrado Mastrantuono, que eu acho que é o que eu menos gosto ali naquela lista ali. O desenho dele aqui tá coerente com o resto das histórias. Claro, a gente sempre vai ter o dedo do personagem, dos desenhistas nas histórias, né? Mas eu acho que eles estão seguindo uma regra da saga, do arco como um todo. Como se fosse um grande arco desenhado por uma pessoa só. Eu realmente gosto. Eu nunca tinha chegado a ler. Sempre tinha vontade de ler essas histórias aqui, mas nunca tinha encontrado não comprei a edição que a Abril lançou e não achava em outras edições também para comprar, para ler. Mas agora que eu li aqui eu gostei bastante. Inclusive essas histórias aqui, as primeiras chegaram até a sair no Japão ano passado, em 2021. Junto com as histórias do Super Pato também. Claro, o preço é um pouco pesado para combinar com a revista. Porém, todavia, praticamente todo mês ela tá entrando em promoção na Amazon. Nesse momento que eu falo nesse vídeo aqui, ela tá por 159 patacas. Mas ela já teve por 149. Quando eu comprei, em novembro, tava por 160 também. Aí ela sobe para 200, ela baixa para 140. Vale vocês ficarem de olho na Amazon para pegar uma promoção boa, porque... Como eu falei, o preço cheio dela, que é 300 e lá vai bomba, 320 eu acho. Eu acho não, tenho certeza, eu não pagaria numa revista, por mais que ela seja bem feita, tem um monte de páginas, tem quantas? Tem 800 e lá vai bomba, 802 páginas, mas eu não pagaria 300 patacas numa revista. Mas 150 é um preço justo para a qualidade da revista, da história. Então eu aconselho vocês a comprar, como sempre eu vou deixar o link da edição aqui, nesse vídeo, que se vocês comprarem por lá até me ajuda. A gente tem aqui no final uma galeria de arte, estudo do personagem, do Mickey, etc. Sempre uma coisinha a mais para essa revista, né? Mas enfim, aqui a gente tem as capas. Bom, era isso que eu queria falar sobre a Mickey Mystery. Você lê e ainda faz exercício, porque é pesada mesmo. Quase tão pesada quanto eu. Tá, não vamos exagerar. Mas enfim, está totalmente recomendado. E aquilo eu sempre falo no final do vídeo. Se vocês gostaram, se inscreva no canal. E até o próximo.